Caros amigos, estamos iniciando o programa de hoje, Nos Caminhos da História, para falarmos sobre Terno de Reis. Ela é uma manifestação cultural, espontânea, popular, que tem a ver com uma data religiosa, digamos assim, né? A data que se refere ao nascimento de Jesus Cristo. Logo depois dessa nossa vinheta de abertura, estaremos aqui para conversar sobre isso com a presença importante de um dos maiores conhecedores desta área, que é o Odilon Ramos. Não saia daí. De volta nos caminhos da história. Terno de Reis. Primeiro um pequeno ponto histórico que é interessante, porque a data de nascimento de Jesus Cristo, ela não é uma data conhecida 100%, ela é uma data muito próxima. Até o século IV, né, depois de Cristo, até por volta do ano 400, a data de nascimento de Cristo era comemorada não na data que nós comemoramos hoje. E ela tinha uma comemoração que durava em torno de 12 dias, essa comemoração. Que era mais ou menos o tempo que se imagina que os reis magos levaram para chegar até Belém, aonde nasceu Jesus Cristo. Depois, no século IV, é que foi fixada a data de 25 de dezembro como a data do natalício de Cristo. Pois, para reverenciar este natalício, utilizando essa figura dos reis magos, que foram lá para dar as boas-vindas, levar presentes e tal, surge uma manifestação da sociedade popular, não no Brasil, mas na Europa, que nós chamamos de Terno de Reis. No Brasil existem alguns ternos de reis em atividade, alguns permanentes, outros não tanto, tá? E uma das localidades que tem isso muito forte é essa região litorânea. Santo Antônio da Patrulha é uma referência disso, não Santo Antônio, mas a região litorânea. E ali uma figura importante é Odilon Ramos, ele e sua família, que tem uma trajetória neste culto, né, dessa tradição gaúcha. Pois então, Odilon, explica para nós origem, né, de onde é que veio o Terno de Reis, né, porque ele é cantado hoje por muita gente, mas ele tem uma origem, como isso surge, né? Bem, uma explicação técnica, digamos pois assim. Pois não. Bom, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, que a TV Tradição nos concede, e principalmente para falar de um tema que nos é muito grato, que nos é muito caro. O Terno de Reis, para nós, e de modo particular para minha família, ele tem uma significação toda especial. Nossos avós cantavam, meu pai era mestre de terno, meus irmãos mais velhos o sucederam, e no momento em que o nosso mestre mais recente adoeceu e sentiu que estava terminando a sua missão, me chamou e me incumbiu de assumir essa tarefa diante do grupo. O mestre do Terno de Reis, que nada mais é do que o líder, né? Aquele que, de certa forma, determina onde cantar, quanto tempo permanecer na casa, aquele que puxa os versos, né, da cantoria, é o mestre do Terno de Reis. Normalmente, ele é formado em família. No nosso caso, quase que literalmente, é a nossa família que canta. Como há um certo risco, assim, um certo cuidado, um certo temor de que essa cultura vá se extinguindo,
nós temos tido a preocupação de renovar. Então, meus sobrinhos netos já estão começando a ser convidados a integrar o grupo. Assim como eu fui anos atrás, eu já era adulto quando comecei a acompanhar a cantoria com os meus irmãos, de forma que a gente vai tentando manter, e mais do que manter, nós temos tido uma outra preocupação, Manuelito. O Terno de Reis, na sua forma original, ele é uma cantiga tão espontânea, tão singela, que ele não se torna atraente, a não ser para aquelas pessoas que pelo seu espírito de religiosidade, acolhem essa cantiga e têm um certo sentimento de emoção, uma certa reação de emoção ao ouvi-la. Mas ele não é uma cantiga esteticamente bonita. Os cantadores são homens de pé no chão, ou de tamanco e de calça remangada no nosso interior, na nossa serra. Não são cantores profissionais. Bem diferentemente disso, eles se reúnem praticamente naquele período ali, se convidam os compadres, os amigos, vamos cantar um terno. E então, a partir dessa reunião, eles passam a percorrer casas de amigos, de parentes, às vezes previamente informados, às vezes de surpresa, e cantam então esta anunciação. O período de cantoria do Terno de Reis é entre o Natal e o dia 6 de janeiro, dia de Reis. Do nascimento até o dia de Reis. O dia que seria, como tu disseste, da chegada dos Reis Magos no local de nascimento. Então são os cantadores... Que dá mais ou menos 12 dias. Exato. Que são os 12 dias dessa peregrinação. E os cantadores imitam esta peregrinação, visitando casas e anunciando através da sua cantiga o nascimento do Cristo. O nome Terno de Reis tem a ver com os 3 reis? Com certeza. É isto? Com certeza, mas há muito tempo já se deixou, pelo menos desde que eu conheço, não são 3 os cantadores. Será que alguma vez foram os 3? Só 3? Eu não alcanço esta informação. Não tenho essa informação. Não. A origem é açoriana. O que chegou a nós, sim. Que chegou aqui. Mas existem notícias de que no continente português, sim, talvez até na Espanha e na própria Espanha, haja esse tipo de muito semelhante. Também aqui para nós, ele chegou em formas bastante diversas, viu? Ali em Santa Catarina tem a família Dias. Só que em Santa Catarina, e esta família Dias em particular, eles atuam profissionalmente e cantam canções escritas e decoradas. É diferente da improvisação que nós fazemos na nossa cantoria. Também tem uma variação no embalo da música, né? Sim. No interior de Caxias do Sul, na região de Vila Seca, na região da Mulada, da Criúva, Terra dos Bertucci, a Mulada ali na região da Criúva, eles fazem canto Terno de Reis, e o embalo é um pouco diferente do Terno de Reis do litoral, que tem muito a ver com o Ilarai. Eu atribuo essas diferenças que a gente verifica, mesmo aqui no nosso litoral. Em Camaquã, o Carijó, o Elmo de Freitas canta o Terno de Reis. Ele é próximo da forma como nós cantamos, mas não é igual. Em Mostardas, nessa região do lado de lá da lagoa, o pessoal canta o Terno de Reis de uma forma também um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Eu atribuo estas diferenças às diferentes ilhas dos Açores, vamos dizer assim. Eu acredito que lá, na origem, ele já saiu... Já havia diferença. Já havia alguma variação, nesta prática. Quais são os instrumentos mais comuns? Bom, até bem pouco tempo, no caso do meu grupo, da minha família, nós não usávamos a gaita, por exemplo. Era viola, violão, rabeca, essa é indispensável, né? A rabeca é fundamental. Essa era um instrumento solo, né?
Percussão? Percussão, já nós anteriormente não usávamos, agora até já estamos usando. Tambor? Ou o ideal é o tambor. Né? Tambor. Nós temos evoluído para um bombo legueiro, que não é o autêntico, né? Mas pela sua sonoridade ele nos ajuda muito. E também dentro dessa ideia de que nós precisamos tornar isso um pouco mais atraente, na forma de apresentação, né, no seu colorido, no ensaio, porque eu entendo assim, os nossos antepassados, o meu pai, o meu avô, eles não sabiam que estavam fazendo cultura, tia. Isso era uma coisa espontânea. Tão espontâneo como o passarinho que está cantando ali fora. Né? Não tinha essa preocupação em ser bonito. Aliás, esta é a marca maior do folclore, do fato folclórico. A autenticidade. Fato folclórico. Exato. Sem regras pré-estabelecidas, Perfeito. sem preocupação. Não, é o fazer pelo fazer. Exato. Aprendemos assim, seguimos fazendo assim. Então, mas como uma forma de não deixar essa cultura se extinguir, nós passamos a tentar, mantendo os pés no chão e a ligação com as raízes, mas de dar, né, um colorido. Por isso, por exemplo, a gente saiu daquele universo restrito das casas, das residências, e viemos para o palco, e viemos para a televisão, para as praças, né, e passamos a mostrar a um grupo, a um contingente maior de pessoas, no sentido de fazer com que essas pessoas conheçam e gostem, não apenas transformarem em espetáculo. Exatamente, com esse objetivo, né, de manter uma cultura, de mantê-la viva, e não que nós não cantemos nas casas lá, nós continuamos fazendo o tradicional. Aliás, sobre esse aspecto, então para as pessoas que não têm esse convívio, falar se continuam fazendo nas casas, o que significa exatamente, como é que é? É muito combina interessante. Antes, não combina, é de noite, é de dia, como é que faz? De noite, sempre de noite. Sempre à noite. E nós até gravamos um DVD recentemente, não é? Já gravamos mais do que um, no sentido de preservar justamente esta imagem e esta característica. Então, nós chegamos numa casa silenciosamente, não é? Mesmo que os donos já saibam, silenciosamente. Não necessariamente saibam. Não necessariamente. E aliás, é muito interessante. Vira quase serenata. Exatamente. Aquele conceito, né, da serenata. E é muito interessante quando ele é cantado de surpresa, porque quando se chega numa casa que já tem um certo sentimento, muitas vezes o dono da casa abre a porta chorando, emocionado, muitas vezes. Sabe? Nós temos experimentado esta vivência inúmeras vezes, de o dono da casa vir nos receber com os olhos cheios de lágrima, né? pela surpresa, pelo sentido daquela cantiga, ele está recebendo a notícia de que Cristo nasceu. Né? E isso mexe realmente com o sentimento, principalmente das pessoas mais sensíveis realmente a esse tipo de manifestação. Então chega-se, canta-se parte da história, desde a profecia que previa o nascimento, e depois nós vestimos entre aspas, porque nós não nos fantasiamos, mas vestimos a característica dos magos. Nós somos os magos que estamos peregrinando. Usam alguma roupa especial? Não? Nós não, meu grupo não, mas eu já vi muita gente usar. Pilchados não? Não. Nós já vimos, eu assisti um encontro de grupos em Montenegro uma vez, em que chegou a acontecer de um cidadão de cor branca pintar a pele de preto, para imitar para representar o Mago Moreno, que é o Melchior. Então, e muitas pessoas usam coroas, né, como reis. Na verdade, quantos integrantes do grupo? O meu grupo atualmente
ele assusta um pouco. Nós estamos com 10 integrantes. Porque o que acontece? Nós cantamos uma série de canções selecionadas da cultura açoriana, então isso requer, né, um grupo vocal previamente ensaiado, preparado. Então nós somos mais numerosos do que a necessidade. O Paixão Cortes, quando ele escreve sobre isso, do que ele pesquisou, na região de Mostardas, especialmente nessa região litorânea, ele fala que o mais comum eram 8 integrantes do terno de Reis. 5 são indispensáveis: o mestre e seu ajudante, o contramestre e seu ajudante e o tipe. São as 5 vozes que cantam o terno. Tá bem. Na volta de um pequeno intervalo, tu vai começar explicando o que é o tipe. Porque o mestre e seu ajudante, o contramestre e seu ajudante, fica mais fácil de entender. Tá? Mas voltamos em seguida nos caminhos da história, falando em terno de Reis. Não saia daí. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. De volta nos caminhos da história, estamos falando de terno de Reis, essa manifestação popular que acontece entre o Natal e o dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Aqui conosco, o Dilon Ramos, um especialista nessa área, um mestre de terno de Reis, aqui na sua Santo Antônio da Patrulha, né, no interior do Rio Grande do Sul. Eu dizia que na volta do intervalo ele ia nos explicar o que é o tipe. Tá? Então, e já explique também o que é o contramestre. Pois é, então, o mestre e seu ajudante formam um dueto que cantam o verso na primeira vez. O contramestre com o seu ajudante formam um segundo dueto que repetem aquilo que o mestre e seu ajudante cantaram. Okay. E o tipe entra nesta segunda parte, com o contramestre e seu ajudante. O tipe é aquela voz aguda que entra completando, né, dentro do tom, mas lá em cima, normalmente, no interior a gente usa muito uma criança para fazer essa voz, né? No nosso caso, a minha irmã, né, faz o tipe. Fazer essa voz. Isso é interessante. Na composição do terno de Reis, tanto são homens e mulheres, indistintamente. Predominam os homens. Predominam os homens e eu acho que durante muito tempo só foram homens. Só foram homens. Agora, recentemente, lá no Cará, surgiu até um terno feminino. Só de mulher. A família Fernandes formou lá um grupo feminino para cantar o terno de Reis. Então, vamos só recapitular um pouquinho, para tentar sermos didáticos. Pois não. Tem o grupo de terno de Reis, que o número varia, os instrumentos têm variação, né? E eles se preparam para estas visitas às casas em especial. Vão ficar nessa área. Perfeito. E não na área do espetáculo. O espetáculo pode acontecer em qualquer época do ano. Tá? Perfeito. Então, nas visitas às casas, o terno chega numa casa, chega no portão da casa, ou lá na rua, tá? O que é que acontece de pronto? Irrompe a cantoria. Alguns grupos têm uma introdução instrumental, nós não usamos, nós começamos cantando. Agora mesmo cheguemos na beira do seu terreiro, para tocar e cantar, licença peço primeiro. E aí, do lado de fora da cerca. Não entra no pátio. Ou na porta, porque muitas casas não tem nem cerca. Sim, no nosso interior. Imaginando que haja uma cerca, fica ali na rua, digamos assim. Isso. Se não houver, chega próximo da porta. Isso. E convida a que abra uma porta ou a que saia. Lá na penúltima estrofe, convida para abrir a porta. Para abrir a porta. Vamos ouvir um pouquinho desta chegada na casa. Vamos lá.
molecada! Chegaram, tá? O dono da casa abriu a porta, entraram, Certo. estão dentro de casa, tá? O que é que acontece lá dentro da casa? Bom, dentro da casa, na entrada, aqueles cumprimentos, aqueles abraços, aqueles votos de boas festas, de Feliz Natal, né? Todo aquele entusiasmo do encontro das famílias, do encontro entre as pessoas, que eu acho que esse é um simbolismo fundamental da visita do Terno de Reis, o encontro. Num segundo momento, o dono da casa manda se acomodarem e tal, e pede para cantar mais alguma coisa e tal. Nesse meio tempo, enquanto essas cantigas vão se sucedendo, e um diz uma poesia, e outro conta uma história, e outro pergunta pelo compadre fulano, nesse meio tempo a cozinheira lá está preparando um café. Dependendo do lugar, das posses da família e de ela ter sido avisada, às vezes lautos banquetes são servidos, não é? Para posteriormente então o terno cantar o agradecimento e a despedida. Se o terno for lá para minha terra em Caxias do Sul, com certeza haverá vinho servido para os visitantes e para o terno e tal. Se for em Santo Antônio, deverá haver uma cachaçinha obrigatória. É curioso e interessante ressaltar que a gente não faz nenhum tipo de discriminação. Nós visitamos o rancho mais humilde, mais modesto, e às vezes as pessoas não têm alguma coisa para nos oferecer além de um chimarrão. E nós saboreamos aquele maravilhoso chimarrão e confraternizamos de igual forma e agradecemos de igual maneira. Porque, como eu disse, o encontro é o que interessa. É o que interessa. Vamos ver um pouquinho deste encontro e de uma parte de uma música que é tocada ali dentro da casa, na segunda parte, digamos assim, do Terno de Reis. Vamos assistir. Quem não tem mundo, come o que tem, cuscuz num dia, outro também, era gostoso, nutria bem, dávamos graças a Deus, amém. Quem não tem mundo, come o que tem, cuscuz num dia, outro também, era gostoso, nutria bem, dávamos graças a Deus, amém. O tempo passa, a gente cresce, mas certas coisas nunca se esquece. Sei que no mundo, pobres sem nome, ainda hoje morrem de fome. Para os cristãos, isto é uma cruz, meninos magros e seminus, alcança eles, Senhor Jesus, pratos dourados e um bom escuro. Quem não tem mundo, come o que tem, cuscuz num dia, outro também, era gostoso, nutria bem, dávamos graças a Deus, amém. Quem não tem mundo, come o que tem, cuscuz num dia, outro também, era gostoso, nutria bem, dávamos graças a Deus, amém. Muito bem, vimos aí dentro de casa. Além disso, outras coisas podem acontecer, declamações, trovas. Exato. Vai depender. O dono da casa eventualmente é convidado a
a expressar alguma coisa, se ele for um trovador, se ele Com for... certeza. Ele participa, a família... Nós cantamos na temporada passada na casa do Dilon, que é um caminhoneiro da minha cidade, cantamos de surpresa, e ele nos recebeu com uma pajada. Olha. Nos recebeu dizendo versos de improviso, né? Quer dizer, isto tudo, dependendo da situação, na hora vai ser Faz parte dessa Muito integração. bem. Concluído esse tanto, que dá mais ou menos quanto tempo dentro de casa, digamos assim, no normal? No nosso caso, como nós gostamos de cantar numa casa só cada noite, a gente se permite ficar uma hora e meia. Mas se for, é que tem ternos que percorrem várias casas. Várias casas. Aí, o tempo vai depender da programação, digamos. Exatamente. Não tem uma regra para isso. Exato. E também da própria família, de tudo que ela preparou para recepcionar o terno, Claro. né, que força A uma permanência ficar maior. muito bem. Feito esse trabalho dentro de casa, chega a hora de sair da casa, de se despedir e agradecer. É isso, né? Isso. Despedida e agradecimento. Exatamente. Os termos são esses? É. Mais ou menos É. isso, né? Então, como é que isso é feito? Isso é feito dentro da casa ou lá de fora? Dentro de casa. A despedida ainda é feita dentro. Exatamente. Aí a gente convida Normalmente eu gosto de dizer 2 ou 3 palavras de agradecimento, né, aos donos da casa, até para atrair a sua atenção, para que eles então estejam a postos para nos ouvir, né, o agradecimento e a despedida. Então, inicia-se agradecendo ao dono da casa propriamente dito, canta-se pelo menos um versinho para a dona da casa, Senhora dona da casa, rainha desta morada, que seja por Jesus Cristo para sempre abençoada. Canta-se um versinho para a dona da casa em agradecimento por tudo, pela acolhida, pela receptividade, e encerra-se dizendo que se houver vida e saúde, voltamos no ano que vem. Vamos ouvir um pouquinho da despedida nessas imagens que o próprio Odilon está nos oferecendo aqui. Como cresces em Belém, Deus lhe dê vida e saúde, por todo o ano que venha. Por todo o ano que venha. Agradecemos a oferta que o dono da casa deu, que o dono da casa deu. Que seja recompensado em tudo quanto for seu, em tudo quanto for seu.
Muito bem, vimos aí a despedida e os agradecimentos, né, do Terno de Reis ao deixar a casa. Odilon, nós vamos encerrar essa nossa tentativa de explicar o que seja Terno de Reis com uma mensagem tua às pessoas, tá? Uma mensagem natalina para as pessoas. Perfeito. Essa é a ideia. Perfeito. Bom, nem todos vão receber uma visita do Terno de Reis, mas todos podem receber o Cristo que nasce em cada Natal. Podemos fazer, sim, do nosso interior, do nosso coração, uma manjedoura, um bercinho para receber o Cristo, permitir que Ele nasça dentro de cada um de nós. É o que eu desejo a todos os amigos deste programa. Muito obrigado, Savariz. Obrigado, Odilon. Voltamos num próximo programa.